Oi, Librianos, bem-vindos ao No Mar de Cartomancia. Se essa é a sua primeira vez por aqui, vou pedir sim para que você possa se inscrever, deixar sua curtida, que isso ajuda muito a não só a rede compreender que eu existo, mas também me dá aquele quentinho no coração que me firma aqui nesse lugar. Enfim, né? Para essas leituras, o que eu tô buscando, né, é muito mais a gente compreender que os nossos caminhos com os oráculos partem do livre-arbítrio e também partem da consciência e da noção maior que caminhos e outras possibilidades de existir, de perceber sua realidade é possível. Por isso aqui a gente se localiza no mês de agosto para sua leitura, mas essas questões podem ser que te toquem em outro momento ou te remetam a outros episódios e essa reflexão é necessária para que você compreenda por quais pedras se constrói a sua história por aí. E simbora agora, bora compreender o que chega para vocês nesse mês de agosto, no abre-alas desse último semestre do nosso ano, onde a gente está ali, ponta firme de agora é sério, agora vamos. Enfim, vamos lá, vamos entender qual mensagem os oráculos trazem para esse libriano que chega até o No Mar de Cartomancia. Ó, dessa vez caíram duas e eu vou aceitar. Vamos contar essa história, né? Gente, eu costumo organizar as cartas, organizar aqui bonitinho antes da leitura e uma carta caiu de cabeça para baixo e eu vou entender ela como a sombra, um outro lado desse as de paus. Se em determinado momento a gente estava esperando que a nossa vida fosse nos dar um alerta de quando é o momento para começar, de quando é o momento para progredir, de como aquele caminho é realmente o caminho do nosso menino do brilho dos nossos olhos, a vida agora, ela chega um pouco naquele ponto onde assim, eu posso te mostrar a vocação para várias coisas, eu posso te apresentar possibilidades de futuros de diversas maneiras, eu posso até te fazer querer algo, né? Isso a vida olhando para esse libriano. Mas é muito complicado porque para você o encantamento ele conta muito para que você queira e você dê o primeiro passo. Só que os outros passos, eles não te levam apenas à realização, à conclusão de uma história. Eles te levam para o caminho do meio, que é o caminho do dia a dia, que é o caminho da labuta, que é o caminho do trabalho, de certa maneira ali, mais cotidiano. O mais difícil para os librianos lidarem com o mês de agosto são os caminhos do meio, são os caminhos que te levam e te obrigam a uma função, a um trabalho de ter que lembrar o porquê que rotina, do porquê que uma certa instrumentalização da vida e das coisas que você tem desejo serão necessárias. Então, de outro modo, né, a gente está tentando colocar esse segunda a sexta como um lugar onde a gente não apenas encontra o brilho, o motivo maior, o prazer maior de estar fazendo um trabalho, de estar chegando em um lugar, como a gente encontra esse enfadonho trabalho, essa questão desse caminho do meio, onde as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas são uma construção da constância. A gente pode analisar realmente, fazer uma comparação aqui, quando a gente vai fazer um exercício, seja ele uma academia, uma musculação, um pilates, e aí a gente pode chegar lá com o ideal de eu quero fazer tal coisa, eu quero atingir o meu máximo, eu quero o maior esforço para chegar da melhor maneira desse resultado. Só que o que você encontra lá é um caminho, é uma atividade, uma maneira mais diária dessa construção. Para se alcançar tal músculo, ou para se ter certa aparência, ou para se manter na rotina, é preciso viver ela a cada passo, a cada dia. E é justamente nisso que esse conflito do libriano se coloca. Como eu vou conseguir ter ao mesmo tempo o empenho do início para manter-me na rotina, se a rotina para mim é o mais maçante, é o que causa o desencantamento. Então, simbora abrir mais cartas para entender para onde essa história nos leva também. O que mais podemos trazer para este libriano? Ok, 10 de paus.
Ah, que beleza! 10 de paus. Temos 9 de paus e 2 de paus. As cartas de paus brilhando aqui para iluminar esse caminho que foi o caminho de uma certa expectativa sobre o futuro, sobre si mesmo e sobre as suas vontades. Muitas pessoas no mês de agosto terão aí uma provazinha da vida de que alguns dos seus maiores receios, alguns dos seus maiores impedimentos era muito mais voltado para o que você enxergava do que deveria ser a sua vida, de como deveria estar a sua vida, e isso te prejudicou a se manter. Por exemplo, né? A gente está falando de pessoas que podem ter esperado que aos 20, aos 30, aos 25, aos 32, tivessem uma posição muito específica na vida, né? Isso se espalha para outras idades também, mas vou ser um pouco mais breve aqui. E aí, ele chegou nesse ponto onde ele chegou na idade, pode até ter feito algumas coisas que o inspirava, mas ele percebeu que muitas das ambições e das noções que ele tinha sobre si mesmo e sobre o que era viver a vida era ancorada nos desejos que os outros colocaram sobre ele do que deveria ser ou do que deveria encontrar nesse futuro, no agora. E aí eles começam a perceber que muitas das suas bagagens que o impedem de ver ou aproveitar as possibilidades e os caminhos do meio, vem realmente desse receio de não cumprir promessas que não foram eles que fizeram e que agora ele pode abrir mão. Eu prevejo um mês muito mais afoito, muito mais desafiador na questão da imagem, de como a gente se sente capaz de segurar o dia a dia apenas porque ele mobiliza e tem como base a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso desenvolvimento pessoal, do que o mundo externo ainda pressionando. Pode ser que muitas pessoas tenham ali uma ideia que veio na infância, na adolescência, do que eles deveriam ser agora. E aí, agora que ele está numa estafa e que ele não consegue se dar bem com a rotina, ele percebe que é porque essa construção da rotina corresponde àquilo que ensinaram ou àquilo que ele acreditou entender sobre o que as pessoas queriam dele. E com essa possibilidade, com essa menos carga de falar, bom, isso aqui ninguém pediu para mim, ninguém mais pede para mim, isso aqui não precisa estar na minha vida porque eu sou um adulto autônomo e consciente de que as decisões e os efeitos, né, recairão sobre mim, é que você perde ali mais um pouco do medo e começa a se posicionar na vida como alguém que, assim, estou aberto ao acaso, estou aberto ao que tem no mundo, muito mais porque eu sei que as minhas bases e as minhas vontades agora partem de um desejo que é individual e independente. Então, essa formação do eu e essa percepção do quanto a formação do eu ainda estava conectada ou sobrecarregada por tudo que eu achava que o outro queria que eu fosse, e muitas vezes esse outro não estava nem querendo nada, é que você entende sobre como que algumas rotinas, como que algumas atitudes, elas vinham te deixando enfadonha do seu dia a dia, do seu cotidiano, porque não precisava ser apenas pela métrica do outro, do que é trabalho, do que é o fazer, do que é o estudo, do que é cooperação. E sim, agora você começa a perceber quanto e como, dentro das suas limitações, dentro das suas condições específicas de se sentir melhor abraçado por uma rotina, você pode chegar e compreender o que tem mais à frente. Muitas das pessoas, elas vão retornar ali para aquele lugar do um dia eu já quis e agora como eu me lanço. E é no como me lanço, sem esses medos, sem esses temores de ter que corresponder a algo, a alguém, que a gente continua e recebe esse mês de agosto como uma maior abertura e uma percepção melhor sobre quem tem feito escolhas e de como suas escolhas foram condicionadas por ideias que hoje não precisam mais existir, justamente porque você seleciona o que será do seu dia. E claro, não seremos ingênuos, né? Tem um mundo profissional ali, mas também é de se ter uma ideia de que algumas escolhas foram feitas e foram exatamente por vocês, e isso não quer dizer que você precisa se acabar nelas. Muitas das vezes elas são a porta de entrada para algo que você
estava preparando e estava precisando viver. E para isso, a acomodação da rotina e talvez da mesmice seja necessária. Enfim, Libriano, essa é a mensagem. Espero que ela chegue até você num bom momento. Veja também seu ascendente, sua lua para fechar uma costura. Eu vou ficando por aqui e um beijo e até a próxima.